A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar mais uma jornada. Vamos iniciar um novo trimestre da CPAD do ano de 2018. Vamos iniciar o terceiro trimestre e vai ser uma bênção de Deus para o nosso conhecimento cristão. Que honra ter você por aqui. E o livro bíblico que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre é um livro muito precioso que está no Pentateuco, o livro de Levítico. E eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente as nossas vidas, sim, ao estudo desse livro e ao estudo da palavra de Deus. E é claro que vamos aprender cada vez mais avançando com o Senhor. Nesse trimestre nós temos um detalhe, teremos 14 lições e nessas 14 lições vamos abranger assuntos que são especiais. Vamos estudar o livro, vamos folhear a palavra de Deus e eu fico muito feliz em te ter por aqui. Hoje nós vamos comentar a lição de número 1, que traz um título muito interessante para iniciarmos a nossa jornada durante esse trimestre e eu acredito que vai ser uma bênção toda especial. Então vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, querido professor. Estamos iniciando o terceiro trimestre da CPAD do ano de 2018. E neste terceiro trimestre estaremos estudando um livro muito especial que está nas Escrituras, o livro de Levítico, que faz parte do conjunto do Pentateuco. E é importante que você faça a leitura em casa desse livro maravilhoso. É claro que nós vamos estar estudando todo esse livro durante essas 14 lições deste trimestre. Vamos estudar sobre assuntos específicos, sobre temas especiais, vamos aprender ainda mais a respeito da santidade ao Senhor, do culto de adoração a Deus e vai ser uma bênção toda especial para as nossas vidas. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, vou ter o prazer de te receber por aqui. Você que já é um dos nossos alunos, pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu incentivo, muito obrigado também pelos seus comentários. Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário, ao ver as pessoas interessadas em aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado, pessoal, que Deus em Cristo abençoe você. Não deixe de deixar aí o seu comentário também. Tem uma notícia boa para você que é aluno aqui do nosso canal. A gente já está deixando disponível no link aí na descrição, muito fácil, só você clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint. É claro que você já vai poder ter um material em mãos e vai facilitar muito a sua vida na sua ministração. Eu acredito que vai ser uma bênção para você sim, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar aí também o seu likezinho, seu joinha, porque com isso, gente, a gente acaba alcançando mais vidas, compartilhando ainda mais a palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando você deixa aí o seu likezinho, o seu joinha. Gente, hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Estaremos estudando a lição de número 1. É claro que nessa lição nós também vamos detalhar as outras lições que estaremos estudando no decorrer desse trimestre, de forma panorâmica, de forma rápida, para você entender aquilo que você vai ministrar. Nessa lição nós estaremos estudando também a respeito do livro de Levítico, sobre a autoria, sobre a questão da datação, sobre a importância e o propósito do livro. Vale a pena ler esse livro em casa. E eu acredito que vai ser uma maravilha para você utilizar também em sala de aula. Já que a gente está começando, não se esqueça de apresentar na sua ministração, na sua aula, o texto bíblico da lição. O texto bíblico é muito importante, é especial porque ele acaba te dando um norte na sua ministração. Não se esqueça também de utilizar o texto áureo. O texto áureo, ele ajuda você a ter uma compreensão melhor sobre o assunto da sua lição. E claro,
não se esqueça que a sua lição, ela também tem a verdade prática. E a verdade prática acaba apontando o norte para aquilo que você vai ministrar em sala de aula. Sabendo disso, você precisa ter noção também, como professor da Escola Bíblica Dominical, que a sua lição possui alguns objetivos específicos. Observe esses objetivos. Isso por quê? Porque esses objetivos estão aí para te dar uma orientação. Já viram aquele professor que começa a ministrar a aula e depois ele sai do assunto, faz viagens intergalácticas, viagens espaciais e não retorna para o assunto e acaba perdendo todo o conteúdo da ministração? Os objetivos servem para isso, então fique atento, guarde isso no seu coração, guarde também na sua mente, faça isso em suas anotações para te ajudar na sua ministração. Lembre-se também de outra dica, a sua lição também possui alguns pontos e é claro que você precisa ter noção sobre os pontos da sua lição. Essa lição, ela possui alguns pontos que vão ajudar você na sua ministração. O que você deve fazer? Deve aí citar o tema da lição, que é primordial no início da sua aula para o seu aluno entender sobre o assunto que você vai ministrar e citar os pontos que serão ministrados, porque isso vai acabar ajudando você a ministrar bem e o seu aluno a compreender o assunto da sua aula. E vai ser uma bênção para você em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje na lição de número 1, que traz o seguinte tema a ser estudado na nossa Escola Bíblica Dominical. Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Esse é o propósito da nossa ministração. Essa ministração, ela dá um norte pra gente. Às vezes, quando a gente lê o livro de Levítico, a gente fica se perguntando, meu Deus, como a gente vai tirar lições desse livro? O livro de Levítico fala muito a respeito de adoração, de serviço e da busca da santidade. Tenha isso em mente. Nós vamos também deixar para você aqui no nosso material alguns livros que você pode estar utilizando para a sua ministração. De repente você pode buscar mais recursos nesses materiais. Vamos indicar também algumas bíblias que você pode até utilizar em casa na sua ministração. De repente você tem e você pode estar dando uma olhadinha na introdução do livro e isso vai ajudar muito a você ter uma compreensão melhor para a sua ministração em sala de aula. O primeiro livro que eu gostaria de indicar para você, de repente você tem ou você pode adquirir, ele é da editora Vida, de Paul Orth, o Pentateuco. Vale muito a pena ter esse material em mãos e especialmente observar na parte que ele descreve a respeito de Levítico. Vai te dar uma noção muito grande na sua ministração e em todo esse trimestre. Outro material que eu gostaria de indicar para você é da editora CPAD. O Manual do Pentateuco, de Victor Hamilton, da editora CPAD, que vale muito a pena ter em mãos esse material, até mesmo se você puder folhear na parte de Levítico, você vai perceber muito bem que tem um material riquíssimo para você utilizar nesse trimestre, em nome do Senhor Jesus, nas suas ministrações. Outro livro que eu gostaria de indicar para você, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova, de Raymond Dillard. Vale muito a pena ter esse material e observar especialmente a introdução que ele dá a respeito do livro de Levítico, que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre. Outro texto, Conheça Melhor o Antigo Testamento, é da editora Vida, de Stanley Ellison. Vale a pena você dar aquela observada a respeito do livro de Levítico, que nós estamos estudando durante esse trimestre. Existem também algumas bíblias que você pode estar utilizando como recurso para a pesquisa nessa ministração e para montar as suas aulas durante esse trimestre. Uma das bíblias é da CPAD, ela é a Bíblia Pentecostal. Vale muito a pena você utilizar aquele material da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Ela vai te dar uma orientação muito boa a respeito da datação, a respeito da autoria, a respeito do livro em si, da introdução do livro de Levítico. Outro texto que vale a pena você ter em mãos também é da editora CPAD, é a Bíblia de Aplicação Pessoal. Ela também traz essa introdução muito bem feita, a datação e algumas dúvidas que nós podemos retirar ali sobre a própria questão do livro de Levítico. Nesse trimestre estaremos estudando o livro de Levítico. O livro de Levítico é conhecido como o âmago do Pentateuco. Âmago do Pentateuco por quê? Porque ele é um livro que não apresenta somente regras para os sacerdotes, mas é um livro que fala especialmente da vida em santidade para o povo de Deus.
e vale muito a pena ser estudado em nome do Senhor Jesus. A essência que esse livro traz, o centro dele, é a respeito da vida em santidade. Da vida em santidade que aproxima o ser humano do próprio Deus Criador de todas as coisas. Esse livro faz parte do conjunto do Pentateuco. Esse livro é o terceiro livro desse conjunto e vale muito a pena estudar nesse trimestre, como nós estamos iniciando, compreendê-lo para poder descrever um pouco mais a respeito de santidade, de adoração e vida com o Senhor. E uma pergunta inicial que com certeza o seu aluno vai fazer e você também é: por que nós devemos estudar o livro de Levítico? É claro que Levítico ele traz uma introdução e um ensinamento para o povo hebreu, que estava vivendo entre nações pagãs, entre pessoas que não viviam em santidade para o Senhor, entre pessoas que estavam distantes da presença de Deus. E Levítico acaba trazendo para os seus leitores essa noção de vida consagrada para com o Senhor, essa noção de estar sendo separado para Deus, essa noção de estar sendo purificado, consagrado, reservado para o Senhor. Essa é a noção que o livro de Levítico acaba trazendo para aquele que lê, especialmente para o povo hebreu. E isso aplicando para nós na época da graça, para a igreja, nós entendemos que a igreja é santa, é separada, é consagrada para Deus. E sendo separada, consagrada para Deus, a igreja deve viver em santidade. E essa é a noção que Levítico nos dá nesse estudo tão abençoado em nome do Senhor Jesus. Dr. Henderson, comentando a respeito do livro de Levítico, ele acabou dizendo que esse livro trata a respeito de uma altíssima vida espiritual para aquele que quer se aproximar de Deus. De tal forma que essa vida espiritual, esses ritos, essas práticas que o livro apresenta, acabam sendo apresentadas e encaixadas na pessoa de Cristo, o nosso sumo sacerdote. E é claro que essa vida de consagração apresentada no livro nos dá essa essência de viver para Deus. Nós estudamos recentemente sobre a Epístola aos Hebreus e entendemos que o autor da Epístola aos Hebreus tomou mão do livro de Levíticos. Ele acabou fazendo uma espécie de comentário em sua carta a respeito desse livro que nós estamos estudando agora. E esse livro fala dessa essência, dessa santidade, dessa separação para o Senhor. E para iniciar a sua aula, eu gostaria que você lesse esse versículo que vai servir de introdução para a sua ministração. Levítico capítulo 11, versículo 44. Aonde traz essa essência, onde traz esse pensamento que estamos comentando para você. Essa separação para a santidade do povo de Deus. E é claro que durante todo esse trimestre vamos compreender a importância desse livro. E aqui, querido professor, eu gostaria de pedir a você novamente, leia o livro de Levítico. Você vai perceber que esse livro não é desnecessário. Você vai perceber que o estudo desse texto vai valer a pena. E vai falar muito a respeito de santidade, de santificação, de separação, de consagração ao Deus Todo-Poderoso. E esse é o nosso objetivo como pastores, como professores, como discípulos do Senhor Jesus ao trabalhar na igreja do Senhor. Eu acredito que isso vai ser uma bênção para você. Vamos compreender sobre a divisão das lições desse trimestre. Esse trimestre tem um detalhe diferente. Ele vai possuir 14 ministrações, diferente do trimestre que nós acabamos de ministrar, que só possuiu 13. Esse agora tem 14. E é muito importante você ter isso em mente. Vamos só descrever os temas para que você possa apresentar também isso aos seus alunos. Se possível, abra a sua lição no índice e descreva tema a tema de cada lição que você vai ministrar durante todo esse trimestre. Você e a sua equipe aí da Escola Bíblica Dominical. São esses os temas que nós vamos estar trabalhando. Lição de número 1. Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Lição de número 2. A beleza e a glória do culto levítico. Lição de número 3. Os ministros do culto levítico. Lição de número 4. A função social dos sacerdotes. Lição de número 5. A santidade ao Senhor.
Lição de número 6, a doutrina do culto levítico. Lição de número 7, fogo estranho diante de Deus. Lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. Lição de número 9, Jesus, o holocausto perfeito. Lição de número 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Lição de número 11, a lâmpada acenderá continuamente. Lição de número 12, os pães da propiciação. Lição de número 13, as orações dos santos no altar de ouro. E lição de número 14, finalizando o trimestre, entre a Páscoa e o Pentecoste. É muito importante você ter isso em mente e descrever isso para os seus alunos, para que eles possam ter noção daquilo que vai ser estudado durante todo esse trimestre. E o primeiro ponto da nossa lição vai estudar exatamente sobre a compreensão que nós devemos ter sobre o livro de Levítico, sobre a autoria, a datação, o propósito desse livro. Vamos dividir isso em alguns subtópicos de uma maneira bem prática para que você possa compreender e ministrar em sala de aula para os seus alunos. Vamos separar isso em subtópico a subtópico, de tal forma que você possa fazer anotações ou, de repente, recorrer aí ao material que já está disponível no link, de uma maneira que você possa utilizar e ministrar em sala de aula. E o primeiro subtópico do ponto de número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto: a canonicidade. Como o livro de Levítico entrou no cânon? Antes de falar sobre isso, é importante a gente descrever o tema do livro. É claro que o tema do livro Levítico é um tema que foi dado a partir da Septuaginta. O texto original, em hebraico, o livro não se chama Levítico, porque senão esse livro seria apresentado para todos os levitas, os filhos da tribo de Levi. E você, observando bem o livro, você vai perceber que o livro trata de rituais para os sacerdotes, de leis para aqueles que trabalhavam diretamente com o tabernáculo e no templo. É muito importante compreender isso e apresentar exatamente a primeira palavra do livro. E ele chamou. Essa é a noção que se dá. Na Septuaginta, o livro era chamado de Leviticon, e a partir daí ele passou a ser chamado de Levítico, porque fala exatamente dessas orientações para os sacerdotes. E sobre a sua canonicidade, nós estamos compreendendo que esse texto entrou no cânon por questões bem óbvias. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, você vai perceber que esse livro faz parte do Pentateuco, faz parte da lei. Esse texto também é um texto que foi escrito pelo próprio Moisés. Esse texto estava perante a Arca de Deus. É um livro antigo, um livro reconhecido tanto pelos judeus como também por aqueles que não são judeus, no caso nós cristãos. Isaías 34:16, também uma passagem que menciona esse livro, o livro de Levítico, junto aos demais livros do Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, vale a pena ler esse texto com seus alunos para descrever a questão da canonicidade desse livro. Portanto, nós percebemos que esse livro faz parte dessa essência, da essência do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são reconhecidos por Moisés, pelo povo judeu, são reconhecidos por nós, cristãos, e por isso ele veio entrar no cânon, porque é um livro sagrado, um livro do Senhor, um livro que traz orientações a respeito da santidade. Sobre esse livro, precisamos ter em mente também a respeito da sua teologia. Isso não tem na lição, mas é importante a gente compreender a respeito da teologia desse livro para descrever ainda melhor sobre o assunto que ele trata durante todo esse trimestre. Levítico ele é apresentado logo na sequência de Êxodo. Parece que esse texto é a continuação do assunto que estava sendo tratado nos últimos capítulos do livro. É claro que esse texto traz uma orientação especial para os sacerdotes. E qual é a teologia que ele trata? A respeito dessa santidade, dessa consagração, dessa separação
para Deus. Por que eu estou falando tanto isso aqui nessa ministração? Para você ter noção que o livro fala dessa santificação, não somente de regras, não somente de ritos, mas fala dessa vida de consagração ao Senhor, dessa separação para viver próximo a um Deus Santo. Paul Orff, comentando a respeito desse livro, ele diz o seguinte: o livro de Levítico é um fio do último capítulo de Êxodo, que descreve exatamente a respeito da essência do tabernáculo. O segundo subtópico, avançando sobre esse assunto, vai tratar sobre o seguinte tema: o gênero literário. Qual é o gênero literário de Levítico? É claro que a Bíblia ela é composta por vários gêneros literários. Por exemplo, as parábolas são um gênero literário. Por exemplo, os próprios salmos são uma forma, uma espécie de poesia, gênero literário. E qual é o gênero literário do Pentateuco, especialmente de Levítico? Como esse livro pode ser tratado? Como ele pode ser estudado? Qual é o estilo dele? Levítico capítulo 23, você vai perceber que o gênero literário de Levítico é um gênero literário de manual, de orientações para o culto. A forma certa como adorar a Deus, a forma exata como cultuar ao Senhor. Isso Levítico nos ensina. Levítico 17, versículo 1 ao 7. Esse livro, ele é visto também como um estatuto para o povo de Deus, uma orientação, um documento especial. Então, o estilo literário desse texto é um estilo de manual, de documento, de orientação para o povo de Deus. Assim, nós entendemos que as narrativas desse livro são uma espécie de orientações, são uma espécie de regras, de composições, de estatutos para o povo de Deus poder seguir adiante. É claro que essas regras, esses estatutos e essas orientações fazem conexões com o Êxodo, com Números e também com Deuteronômio. É claro que essa obra é um tratado jurídico dado pelo próprio Deus a Moisés, para que Moisés desse ao povo, para que o povo pudesse viver bem quando adentrasse a terra de Canaã, como eles deveriam se comportar cultuando a Deus e vivendo na terra da promessa. Levítico traz essa orientação. Paul Orff diz que os livros de Êxodo, Levítico e Números formam entre si um conjunto específico. Um conjunto específico de legislações, de orientações, de documentos, de regras, de estatutos para o povo de Deus. O livro de Levítico narra apenas 3 acontecimentos históricos. Na sua leitura você vai perceber isso. São apenas 3 e são eles: capítulo 8 e 9, onde trata sobre a investidura dos sacerdotes. Esse é o primeiro. Capítulo 10, o segundo, sobre o pecado de Nabade e Abiú. E capítulo 24, versículo 10 a seguir, sobre o castigo de um blasfemo. Levítico trata apenas essas 3 histórias que acabamos de tratar, de descrever para você. E o terceiro subtópico, trabalhando a respeito desse assunto sobre o livro de Levítico, fala sobre a autoria. O autor desse livro, como nós já sabemos, foi Moisés. E aqui nesse livro nós encontramos bases bíblicas para isso e vamos descrever para você poder utilizar em sala de aula. Levítico 1:1 descreve que Moisés foi o autor desse livro. Levítico 5:14 descreve que Moisés escreveu esse livro. Levítico 8:1 você percebe Moisés escrevendo esse livro. Levítico 15:1 fala a respeito da autoria de Moisés. Levítico 27:1. Mais uma vez, nós encontramos mais uma evidência da autoria de Moisés sobre esse texto. O quarto subtópico, avançando sobre esse assunto, sobre a questão de especificações do livro de Levítico, nós vamos compreender a respeito da datação. Quando esse livro foi escrito? E é claro que a gente precisa ter essa noção na nossa ministração. De acordo com a cronologia bíblica, a saída do povo hebreu do Egito aconteceu no ano de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Êxodo capítulo 40, versículo 17.
Foi exatamente um ano depois que Moisés levanta o tabernáculo. Exatamente nesse levantar do tabernáculo, ele passa a escrever o livro de Levítico, Levítico 1, versículo 1. Então nós já temos essa noção da datação. Possivelmente no ano de 1446 a.C. Eu espero que até aqui você possa estar utilizando esses recursos para poder ministrar ainda melhor na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai estudar sobre o seguinte assunto: a razão do livro. Por que o livro de Levítico foi escrito? E claro, nós precisamos entender a respeito dessa razão para podermos compreender o propósito desse livro. Por que Levítico foi escrito? Qual é o objetivo que ele tem? Qual é o propósito que ele tem? Precisamos entender isso e ministrar para os nossos alunos. Lembre que você precisa ler o texto, explicar o texto, que é isso que nós estamos fazendo, e na sua ministração, aplicar o texto na vida dos seus alunos, para que não seja somente uma aula de informações, mas sim uma aula que os alunos possam pegar alguns pontos e aplicar na sua vida. É claro que inicialmente estamos dando a introdução do livro. A partir desse momento nós vamos tentar aplicar esse livro na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Esse ponto número 2 também está dividido em alguns subtópicos que eu vou detalhar para você subtópico a subtópico de uma maneira que você pode estar utilizando sim em sala de aula para a glória de Deus. Vamos para o primeiro subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto. Primeiro, purificar Israel das abominações. Esse é o primeiro propósito do livro. O livro foi escrito para purificar o povo de Deus. Aqui nós já temos uma noção de como aplicar essa ministração na vida dos nossos alunos. O livro de Levítico tem o propósito de apresentar essa santificação, mais uma santificação que purifica, que limpa a alma e o coração do povo hebreu, do povo de Deus. Aqui nós precisamos ter essa noção que a palavra de Deus, ela purifica a nossa alma, purifica a nossa vida do pecado, nos limpa para andarmos em santidade com Deus. Além de arrancar Israel do Egito, Deus teve uma tarefa muito difícil dada a Moisés: arrancar o Egito do coração de Israel. E é claro que nós precisamos compreender a respeito disso. Muitos alunos que estão em sala de aula conosco saíram do Egito, saíram do mundo, mas alguns ainda têm um mundo no seu coração. E qual é o nosso papel como pastores, como professores, como alguém que cuida do outro? É tentar arrancar o mundo do coração daquele que ainda está aprisionado, para que ele possa ter uma vida de santidade, caminho com Cristo e amadureça na sua fé para a glória de Deus. Êxodo capítulo 32, nós percebemos que Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de Israel. Observe que no capítulo 32 de Êxodo, o povo de Israel ergue um bezerro de ouro, ergue uma adoração falsa, ergue um ídolo falso. Quantas pessoas que saíram do mundo, saíram do Egito, mas infelizmente o Egito e o mundo ainda não saiu do seu coração. Ainda tem práticas mundanas e infelizmente, como os filhos de Israel, ainda estão distantes do Senhor. E é aí que surge o livro de Levítico para poder aproximar o povo de Deus, dar orientações, explicar como é que funciona, como é que a pessoa se aproxima do Senhor. Para arrancar o povo de Deus do Egito, Deus precisou apenas de um dia. Mas para arrancar o Egito do coração do povo de Deus, Deus precisou de 40 anos. O texto de Números, capítulo 14, trata sobre isso. Versículo 33 e 34. É importante que você leia esse texto com seus alunos. E por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente para aqueles dias, como a palavra de Deus se faz necessária, como a palavra de Deus se faz urgente também para os nossos dias. Levítico capítulo 10, versículo 10, capítulo 20, versículo 35, você vai perceber que Deus começou a ensinar o seu povo a retirar essa questão de
Egito do seu coração, a tratar o que é puro e o que é impuro, a fazer essa separação, a ser consagrado para Ele, através da palavra. E é através da palavra, querido professor, que o seu aluno é purificado diariamente. É através do ensino, dessa orientação, dessa explicação da escola bíblica dominical que ele passa a ter essa diferença do puro e do impuro, daquilo que é consagrado e daquilo que não é, daquilo que serve para a sua vida e daquilo que não serve. Sem esse recurso didático, sem palavra de Deus, jamais os israelitas seriam conhecidos como povo de Deus, nação santa, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Faça questão de ler esse texto. De toda a terra, Deus escolheu um povo para ser o seu povo, um povo que foi chamado de sacerdócio, lá em Hebreus, que nós estudamos, um povo que é separado para ser santo, luzeiro. Dessa forma, nós somos separados também desse mundo para sermos santos, para a glória de Deus. E o segundo subtópico dessa lição, do ponto número 2, avança, trabalhando sobre a importância do livro de Levítico. Ele foi escrito para preservar Israel das iniquidades da terra de Canaã. Gente, como isso é fantástico! O texto, a palavra, foi escrita para preservar o povo de Deus das iniquidades da terra prometida, das iniquidades da terra de Canaã, do pecado que estava em volta do seu povo. A palavra de Deus, ela traz essa orientação para mim e para você. Ela está aí para nos preservar do pecado que está em nossa volta, de tal forma que nós possamos nos aproximar de Deus e permanecer santos. Leia Levítico capítulo 18, versículo 3, você vai perceber que esse texto foi escrito para orientar o povo de Deus a não ser um povo idólatra, a não ser um povo que tinha o costume das nações que era um costume abominável aos olhos do Senhor, mas um povo que fosse separado para Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. É por esse motivo que a orientação, que a leitura bíblica de Levítico foi tão enérgica pela parte do próprio Deus para o povo de Israel. É claro que você, como professor da escola bíblica dominical, deve ter essa noção. A palavra de Deus precisa ser bem explicada, bem orientada para os nossos alunos na EBD, de tal forma que eles compreendem e passam a ter um viver santo, um caminhar rumo à Canaã celestial que Deus preparou para o nosso coração. E o terceiro subtópico, avançando sobre o assunto, falando sobre a importância desse livro e por que ele foi escrito. Ele foi escrito para tornar o povo de Israel um povo santo, um povo adorador e um povo herdeiro, obreiro e, claro, que sirva ao Senhor em sua obra. Vamos compreender a respeito disso em nome de Jesus? Levítico capítulo 11, versículo 45. Cabia a Moisés orientar o povo de Deus como adorar. Cabia a Moisés orientar o povo de Deus como se tornar um povo obreiro, um povo que servisse ao Senhor de todo o coração, um povo que fosse exemplo. E como Moisés iria orientar esse povo? Através da palavra, gente. Através da orientação. Como nós podemos orientar os nossos alunos? Não tem jeito. É através da Bíblia, palavra de Deus, para que eles possam ser edificados para a glória do Senhor. Sem a observação da palavra de Deus, sem a observação de Levítico, jamais o povo de Israel, o povo de Deus, teria obedecido à voz do Senhor. Jamais o povo de Israel, o povo de Deus, teria alcançado a promessa que foi feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. E é claro, jamais o povo de Deus seria um povo que seria escolhido para ser o povo do Senhor. É um povo do Senhor porque foi escolhido para obedecer a sua palavra. Somos escolhidos para servir a Deus de todo o coração, andando conforme a sua palavra. E é claro que Deus faz questão de ensinar a Israel através de Levítico, porque Israel foi o povo escolhido para ser o povo portador do Messias. E é fantástico entender isso à luz da palavra de Deus. Um povo santo para portar aquele que é santo. Um povo santo para portar o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Leia João capítulo 4, versículo 22, que você vai perceber isso
para a glória de Deus. Eu espero que nesse ponto de número 2 você tenha compreendido a respeito do propósito desse livro. Agora nós vamos avançar para o ponto de número 3 da nossa lição. E nesse terceiro ponto, nós vamos compreender a respeito do seguinte assunto: o manual do sacerdote. É claro que o livro de Levítico é um manual, é um tratado, é um estatuto, é uma bússola para aqueles que desejam adorar ao Senhor. E sobre esse manual, nós vamos compreender a respeito dele, claro, em todo o trimestre. Mas eu vou tentar detalhar para você em alguns subtópicos que estão na nossa lição, de uma maneira que você possa utilizar na sua ministração, na sua aula, para a glória de Deus. E o primeiro subtópico desse ponto número 3 da nossa lição vai falar exatamente sobre as atividades cultuais. Lembre-se que o ponto número 3 diz que Levítico é um manual do sacerdote. E o primeiro subtópico diz que fala a respeito das atividades cultuais. Qual era a atividade no culto que o sacerdote prestava para Deus? É claro que todo livro é um manual para o povo de Deus. Qual era a orientação desse sacerdote? Como ele cultuava a Deus? Vamos observar isso para tentar aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus? Números capítulo 3, versículo 12. Leia esse texto com seus alunos. Os levitas tinham a responsabilidade de zelar pela santidade de Deus, pelo culto, pela adoração ao Senhor, para que todas as coisas saíssem conforme as recomendações que Deus orientou a Moisés, conforme as orientações prescritas no livro de Levítico. Levítico capítulo 9, versículo 1 ao 6. Os sacerdotes deveriam refletir na sua atividade cultual a sua adoração, a glorificação ao Senhor, e refletir também a glória de Deus. Levítico 8, versículo 1 ao 36, descreve que esses sacerdotes, nas suas atividades cultuais, deveriam estar santos, puros, limpos, retos ao seu serviço para a glória de Deus. E aqui nós precisamos entender muita coisa. Ao adorar a Deus eu preciso estar consagrado, ao cultuar ao Senhor eu preciso estar santo, ao ministrar a palavra eu devo ter uma vida reta. Isso aqui é importantíssimo nessa ministração. E o segundo subtópico do ponto número 3, avançando sobre o assunto, trata sobre o seguinte tema: as atividades santificadoras. É claro que o livro é um manual do sacerdote, mas ele trabalha atividades santificadoras. E que atividades são essas? Lembre-se que essas atividades refletem a pessoa de Cristo lá na frente no Novo Testamento. Vale a pena você fazer esse elo de ligação, essa ponte, para que o seu aluno compreenda um pouco mais da palavra. Levítico capítulo 20, versículo 7. Essa era a reivindicação mais urgente do povo de Deus, do povo hebreu, ser um povo santo, separado para o Senhor. Levítico 16, versículo 1 ao 11, você vai perceber que os sacerdotes deveriam constantemente, em primeiro lugar, cuidar da sua santificação para poder cuidar da santificação do Senhor. Gente, quanta coisa a gente pode aprender sobre isso aqui. Como sacerdote, como pastor, como obreiro da casa de Deus, eu preciso inicialmente cuidar da minha vida espiritual, cuidar do meu rebanho, do meu lar. A minha família é o meu primeiro rebanho. Eu preciso cuidar primeiramente da minha casa, da minha família, do meu lar, para poder cuidar do rebanho de Deus. Lembre-se, querido professor, que a sua primeira ovelha está na sua casa, juntamente com você, a sua esposa e os seus filhos. É importante você ter essa noção. Os sacerdotes na Bíblia cuidavam primeiro de si, pessoalmente de si, diante do Senhor, se purificando, se consagrando para poder cuidar dos afazeres e da obra de Deus. Tem muita gente que não cuida de si, não cuida da casa, não cuida do lar e quer cuidar da obra do Senhor. É por isso que a gente precisa ler esse livro. É por isso que a gente precisa estudar essa palavra. Estudar Levítico vale a pena sim, para a glória de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Paulo, entendendo muito bem sobre isso, diz para Timóteo: cuida de ti mesmo. Cuida primeiro de você, querido pastor. Cuida primeiro de você, querido professor. Antes de ministrar, tenha uma vida de consagração a Deus. Tenha uma vida separada para o Senhor. Uma vida que reflita
essa intimidade, que você está atento com Deus. E ensine isso para os seus alunos. E o terceiro e último subtópico da nossa lição fala sobre as atividades intercessoras. Essas atividades eram as atividades dos sacerdotes. Eles intercediam pelo povo de Deus, eles apresentavam sacrifícios, eles oravam pelo povo de Deus, eles apresentavam sacrifícios ao Senhor, e isso aqui é fantástico. Levítico capítulo 9, versículo 7, a principal tarefa do sacerdote era intermediar essa questão do pecador arrependido para ele estar diante da presença de Deus. É claro que isso aqui reflete Cristo, reflete o Senhor. Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que nos intermediou, Ele é aquele que nos aproximou de Deus. E é claro que o livro de Levítico se torna importante porque Deus estava separando esse povo para ser o seu povo. Números 16, 46, você vai perceber isso. 1 João capítulo 4, versículo 10, hoje nós entendemos que Cristo é aquele, através do seu sacrifício, que nos aproxima de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que nos traz à presença de Deus. Ele é aquele que nos leva para a presença de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, você vai ver que Jesus é o perfeito e sublime, supremo sumo sacerdote. Ele é o autor da nossa fé. Ele é esse que exerce esse papel. E por isso nós precisamos fazer isso de mãos santas, buscando sempre a presença do Senhor. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa ministração. Descrevemos aqui 3 pontos. Primeiro, nós falamos a respeito dessa introdução de todo o livro, datação, autoria. Segundo, nós falamos a respeito do propósito do livro, que vale a pena você compreender a respeito desse propósito. E em terceiro, nós descrevemos um pouquinho do ofício do sacerdote. Lembrando que nós vamos estudar 14 lições nesse trimestre. E cada lição nós vamos avançar nesse livro. Por favor, leia esse texto. Se possível, procure um material que possa te dar orientações a respeito disso. Eu vou deixar no link na descrição algumas indicações que eu coloquei aí para vocês poderem depois estar pesquisando sobre livros, sobre bíblias, que você pode estar utilizando sim para a glória de Deus. Gente, não esquece de deixar o likezinho, joinha aí. Por favor, segue a gente nas nossas redes sociais. Minha rede social está aí disponível para vocês também. Compartilhe esse vídeo para quem você quiser. Um abraço, a paz do Senhor e até semana que vem, para a glória de Deus. Tchau, tchau, em nome de Jesus.